Sandra. Pode começar então, meu caro Ítalo. 1 minuto para a pergunta, inicialmente. Continuar o combate à corrupção é uma bandeira de todos nós que estamos aqui. Manter o assessoramento ao Procurador-Geral da República em diversos temas também e por diversas regiões em todos os graus da carreira. Mas eu pergunto uma coisa, doutora Sandra, se a senhora vier a ser a Procuradora-Geral da República e recrutar um colega para trabalhar no seu assessoramento direto, numa investigação criminal importante, e esse colega se exonerar para ir trabalhar do outro lado do balcão, que providência a senhora vai tomar? Obrigado, então, Sandra. Bom, é uma pergunta difícil para responder em tão pouco tempo. E é uma pergunta que trata de um caso concreto já ocorrido, não é? Eu acho que... bom, mas enfim, nós sabemos que existe. Eu entendo que teremos que estabelecer uma quarentena em relação a esses colegas que se exoneram, especialmente se eles fazem parte de uma força-tarefa específica e vão atuar em escritórios de advocacia que atuam nessa mesma área ou que até defendem pessoas que estão sendo processadas pelo Ministério Público Federal. Ao mesmo tempo, eu entendo que as escolhas têm que ser o mais possível aprimoradas no sentido de que, enfim, se busque da melhor maneira possível evitar que ocorram situações como essas. Mas acredito que o estabelecimento de uma quarentena, como já existe no Executivo, por exemplo, pode fazer com que se evite isso, até porque se continuarem as reformas da Previdência do modo como estão indo, não tenham dúvidas que vai acontecer mais vezes esse tipo de problema. Obrigado, Ítalo. 1 minuto e meio para a réplica. Rápida réplica. O velho Código Penal prevê um tipo chamado patrocínio simultâneo ou teste de versação. E num caso concreto desse, se ocorrer, é crime de ação pública incondicionada. E eu lhe digo, se eu vier a ser o Procurador-Geral da República, eu não irei tolerar traição ao Ministério Público, nem desrespeito à legislação penal. Os membros do Ministério Público também estão subordinados à legislação. Nós temos uma Procuração da República e temos a obrigação de tentar agir com a maior correção possível. Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, a simultaneidade talvez seja um pouco difícil de comprovar em certos casos. A sucessividade na tergiversação, sim, com certeza. Se for o caso, também não terei nenhuma dúvida em tomar as medidas cabíveis no âmbito criminal enfim, já que no âmbito administrativo o colega se exonerou, não é? Mas não terei nenhuma dúvida em tomar... Bom, ok. Não, se ele ainda continuar no Ministério Público, a situação é muito mais grave, porque, inclusive, haveria medidas de cunho administrativo a serem tomadas, inclusive disciplinares. E eu tomarei, se for Procuradora-Geral da República, sem nenhuma dificuldade, enfim, acho que o nosso dever é cumprir e fazer cumprir a lei. Muito obrigado, Sandra. Fazer o próximo sorteio. Raquel pergunta. Nicolau responde. Então, Raquel, 1 minuto para a sua pergunta. Colega Nicolau, um prazer. Muito se fala do custo do Brasil. Políticas públicas a cargo da União são de baixa qualidade. Serviços públicos essenciais prestados pela União
muitas vezes por intermédio de concessionários, permissionários ou pessoas autorizadas pela União, tem baixa qualidade. O que o Ministério Público pode fazer para diminuir o custo Brasil? Tá ruim? Tem outro aí, deixa eu ver se funciona isso. Está contando seu tempo. Só. Tá. Raquel, a questão é extremamente complexa. Nós sabemos que num país de tantas assimetrias e de tanta escassez orçamentária e financeira e crescente, é preciso, de certa medida, fazer escolhas trágicas. A administração tem essa difícil tarefa de fazer escolhas trágicas. Mas nesse processo de escolhas, a escolha não pode escapar ao olhar crítico do Ministério Público Federal, porque muitas das políticas públicas pendentes de implementação podem ser submetidas a um crivo do Ministério Público, inclusive para fins de promoção de ações civis públicas ou ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, buscando a efetivação de políticas públicas. A redução do custo do Brasil passa necessariamente pela verificação da oportunidade e da possibilidade de realização de efetivação de determinadas políticas a um custo menor. Vou tratar especificamente do tema da saúde e da educação. Nessas áreas, curiosamente, a Constituição assinala recursos que são praticamente carimbados. Os recursos não faltam. Os recursos vão para a origem, via Fundeb e via SUS, mas não são adequadamente aplicados. Nesse ponto específico, acho que nós podemos verificar o custo Brasil, a redução do custo Brasil, mediante uma política de fiscalização mais intensa, de controle mais intenso, a fim de que se verifique a eficiência na aplicação da verba destinada à saúde e à educação. Essa eu acho uma forma de o Ministério Público Federal contribuir para a realização de políticas públicas dentro do universo de eficiência e economicidade. Obrigado, Raquel. 1 minuto e meio para a Raquel. Eu fiz essa pergunta para realçar a importância de reequilibrar a atenção da instituição para a atuação de diversas câmaras. Isso chama atenção para a atuação da terceira Câmara, que cuida da ordem econômica e do consumidor. Por ela passam assuntos da mais elevada importância e atualidade. A questão da concessão de portos, aeroportos, infraestrutura ferroviária, e também da malha rodoviária. Esse é um assunto sobre o qual vários colegas estão se dedicando, estão atentos, e é um assunto a respeito do qual o Ministério Público Federal deve realmente dar uma atenção especial. Nosso colega Tiago Lacerda Nobre, procurador-chefe aqui em São Paulo, coordena destes importantes grupos de trabalho da terceira Câmara, e temos certeza de que o Ministério Público Federal tem um papel decisivo para melhorando as políticas públicas nessa área, diminuindo o custo das operações, favorecer a competitividade no Brasil e diminuir o custo Brasil. Daí a importância de que no Ministério Público Federal, caro Nicolau, equilibremos a atenção da instituição, estruturando diferentes ofícios e permitindo a eles que exerçam com desenvoltura, com rapidez e no momento exato o papel que o Ministério Público Federal deve ao país na melhoria de políticas e serviços que são próprios da União, financiados com verbas públicas. É uma área também em que a corrupção deve ser claramente contida. Vejo exatamente, na tréplica agora, vejo exatamente a importância de o Ministério Público Federal manter aberta a sua pauta de atuação e não ser, como disse no início, uma instituição que trabalha apenas numa linha específica, por mais importante que ela seja. E o tema atinente, a conjugação do binômio, economicidade e eficiência, passa indiscutivelmente pela realização de direitos fundamentais. Quando se coloca na perspectiva da realização de direitos fundamentais o tema custo Brasil, a gente consegue perceber a exata dimensão da importância de atuar também nessa área. Obrigado, Raquel. Próxima bloco. Avise quando puder pensar a pergunta. Pode começar, fala. Meu caro Itel, recentemente o 29º concurso para ingresso no Ministério Público Federal foi anulado por uma ação civil pública, por força de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, tendo em vista a inobservância de cotas para negros nos termos da Lei 12.990. A reserva de vagas não foi observada no regulamento do edital
quando da discussão e realização, início desse concurso, e o resultado é que, não obstante a recomendação feita pela BRDF, a ação foi proposta e agora o concurso se encontra anulado. Estamos numa situação delicada, porque o ingresso tem que se dar dentro, de novos colegas tem que se dar dentro dessa janela de 2017, considerando as restrições orçamentárias futuras. Eu pergunto, considerando esse fato, Vossa Excelência é favorável ou era favorável à observância da reserva de vagas nos termos da lei? E como, diante desse quadro que se encontra posto, como Vossa Excelência encaminharia uma solução para que nós possamos assegurar o ingresso de novos procuradores da República ainda neste exercício? Sou favorável às ações afirmativas. Estou sendo ouvido? Sou favorável às ações afirmativas por um período, para que aquelas pessoas que sofreram discriminações por diversas razões possam ter igualdade de tratamento. Nós temos o dever de lutar pelas cotas, e foi isso que a ação, o mais bonito disso é que é uma ação promovida pelo Ministério Público contra o próprio Ministério Público em defesa de uma bandeira que é nossa. E a solução, meu querido Nicolau, eu sugeri no Conselho, seria suspender divulgação de resultados e anular a prova, corrigir o edital e prosseguir no concurso. E pode-se fazer isso. E não precisa o término da ação. Deve-se reconhecer que foi uma falha. Nós somos humanos, todos nós podemos errar. Foi uma falha na elaboração do edital que não seguiu a recomendação da Procuradoria da República no Distrito Federal. Nós temos sim que fazer novo concurso, o 29º, corrigindo isso. Quanto mais demorar discutindo no judiciário, é porque não se quer resolver. Obrigado, então. Nicolau. Bom, eu concordo que realmente foi uma falha lamentável, isso não deveria ter passado despercebido do Conselho Superior, quando da aprovação do regulamento do edital do concurso. A lei estava em vigor desde 2014, e o fato é que outros órgãos já haviam realizado concursos com base na política afirmativa. A AGU já havia feito concursos com base na política afirmativa em tela, tribunais regionais, tribunais de contas, e infelizmente estamos nessa situação delicada. Eu quero crer que a hora agora é de união de esforços de todos da administração, do Conselho Superior, principalmente, no sentido de solucionar imediatamente essa questão que aflige a todos do Ministério Público Federal. Porque, como disse, precisamos aproveitar essa janela orçamentária para assegurar ingressos agora. Eu imagino que a própria PRDF estaria aberta, acessível para discutir essa questão, porque há um processo judicial em curso e toda e qualquer solução passa necessariamente pela via judicial agora, mediante o ator qualificado desta ação, que é o MPF apresentado pelos colegas da Procuradoria da República em Brasília. Vejo com maior preocupação esse problema e gostaria de já deixar claro que terei o maior empenho em buscar uma solução imediata para essa questão, de forma a obviar desde já a observância das cotas para este concurso em andamento. Obrigado, aliás, suspenso e anulado. Então, uma réplica rápida. É isso, você deveria ter uma réplica de 1 minuto. Eu também me empenharei, vou continuar me empenhando. A falha, pode-se dizer que foi do Conselho, eu faço parte do Conselho, mas por pressão do Procurador-Geral, legítima pressão, preocupado em recrutar pessoas com velocidade e com medo do corte orçamentário. O Ministério Público precisa recompor seus quadros para atuar em favor da sociedade. Nós tínhamos 2 caminhos, o Procurador-Geral disse, ou se faz logo esse concurso, e foi assim. Aqui tem conselheiros como eu, Carlos Frederico, Raquel, Mário Gonzaga, está aqui também, e nós sabemos que foi aprovado assim, sob pressão. Inclusive porque Carlos Frederico, na época, queria mudar a banca examinadora do concurso, como todos nós achávamos que poderíamos. Não há tempo para mudar, vamos correr com o concurso. Foi feito. Mas nós podemos corrigir isso com velocidade, e depende da iniciativa da administração. E eu tenho certeza que o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, tomará as providências que tem que tomar, porque o Conselho o seguirá nessa iniciativa de recomposição dos quadros do Ministério Público Federal. Obrigado.
Você já falou. Réplica, acabou. Obrigado, então. Próximo bloco. Planejamento para eventual composição do gabinete do Procurador-Geral da República. Se Vossa Excelência pretende utilizar membros do Ministério Público de outros ramos ou mesmo do Ministério Público dos Estados nessa assessoria. A pergunta é bastante pertinente, Fred, porque esse é um tema que eu venho pensando bastante. Eu já havia pensado sobre isso. Acho que nós devemos valorizar os membros do Ministério Público Federal nisso. Nós temos valorosos colegas que estão auxiliando atualmente o Procurador-Geral da República, inclusive colegas meus do Ministério Público do Distrito Federal, que têm bons convívios com ele. Mas acho que a nossa matéria, ela tem a relevância de exigir membro do Ministério Público Federal. Primeiro porque o nosso concurso, as questões e matérias que são apresentadas, são aquelas destinadas à nossa atuação. O concurso do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tem outras matérias que não estão dentro do nosso concurso. Então, pelo princípio da especialização técnica, eu entendo, primeiramente, que devem ser nomeados tão somente membros do Ministério Público Federal para essas assessorias. Em segundo lugar, há de se fazer um estudo do redimensionamento dessa assessoria. É necessário ampliar, manter no que está, reduzir a assessoria? O trabalho do Procurador-Geral da República criou uma relevância hoje em função disso. Você veja bem que nessa última delação que aconteceu aí, do Joesley, ele apontou 1.800 políticos. O que é que nós vamos fazer com isso? O que é que o Procurador-Geral vai fazer? Precisa de uma assessoria. Vamos dar o redimensionamento, Fred. Fred, réplica. Obrigado pela resposta, Franca. Eu entendo realmente que nós devemos prestigiar os colegas. Eu não consigo compreender como é que hoje quem coordena a força-tarefa na Procuradoria-Geral da República é um membro do Ministério Público do MPDFT, que não faz parte da nossa carreira. Causa perplexidade, porque eu entendo que nosso Ministério Público, sendo federal, e a difusidade de conhecimento que nós temos do Brasil afora, daria a qualquer membro do Ministério Público coordenar essa força-tarefa, daria plena capacidade, e não consigo compreender como se mistura isso. É a mesma coisa que se permitir que a Polícia Federal se utilize de delegados civis para fazer a investigação da Lava Jato. A grosso modo, seria isso sem qualquer demérito para a esfera estadual. E digo isso de coração porque fui promotor de justiça. Fui promotor de justiça há 4 anos e antes de ser procurador da República, sempre pertenci ao Ministério Público, a carreira. E eu entendo que essa estruturação deve ser feita exatamente prestigiando cada região do país. E é isso que nós vamos buscar fazer, né? Um recrutamento criterioso dentro dessa perspectiva, para que realmente nós possamos ter uma Franklin, réplica, 1 minuto. Essa hora, pessoal, é hora de fazer um apelo aos colegas do Ministério Público. Veja só, nós estamos com problema na conclusão do nosso concurso. Nós estamos com problemas em razão da emenda constitucional do teto. Estamos com problemas orçamentários. Tudo isso tem como resultado abafar a atividade do Ministério Público, que tem cada vez mais tomado uma relevância, principalmente no campo penal, evidentemente sem esquecer todas as demais atuações, direitos humanos, ambiental e outras que o Ministério Público tem a obrigação de atuar. Então eu faço um apelo aos membros que se prontifiquem a essa colaboração. Qualquer
dos que for indicado ou vier a ser nomeado como Procurador-Geral da República vai precisar, e eu estou falando isso para o país inteiro, não é só para os colegas que estão aqui nesse auditório, vamos nos colocar à disposição para esse trabalho de implementação das ações que estão acontecendo e são necessárias continuar. Obrigado. Fazer agora a penúltima. Caro Fred, o artigo 37 da Lei Complementar 75, inciso 1º, diz que o Ministério Público Federal exercerá as suas funções nas causas de competência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. No entanto, não se vê a atuação do MPF em primeiro grau na área eleitoral. Gostaria de saber o que Vossa Excelência pensa a respeito desse tema. Eu assumindo o cargo de Procurador-Geral da República, caso escolhido, caso indicado e aprovado pelo Senado Federal, uma das minhas primeiras providências vai ser trabalhar em parceria com a NPR, até porque eu sei da importância da NPR, porque fui 2 vezes presidente da NPR. E o que eu pude já concluir em relação ao trabalho da NPR, principalmente nesse último congresso técnico que houve, né, nós podemos aproveitar bastante as conclusões do que pensa a nossa categoria. E a nossa categoria pensa assim, ocupar esse espaço, porque antigamente nós não conseguíamos em face do precário número de procuradores da República. Mas nós temos que avaliar se a nossa condição de abarcar todo o trabalho eleitoral na primeira instância. Esse é um primeiro ponto. O segundo, eu tenho como lema de campanha diálogo e cooperação. E eu vou dialogar sim com os outros ministérios públicos. Vou cooperar sim com os outros ministérios públicos. O fato de eu discordar, por exemplo, de não compor de membros do Ministério Público, de outros dos estados e de outros membros do Ministério Público de outro ramo, não compor a assessoria do Procurador-Geral não quer dizer que eu vá cortar esse diálogo. Mas eu penso sim, Mário Gonçalves, que nós podemos assumir. Obrigado. Mário, 1 minuto e meio para a réplica. O tema é muito importante. Eu me ocupei dele desde logo quando exerci o cargo de Procurador Regional Eleitoral aqui em São Paulo, no período de 2004, 2006, 2008. Vale dizer a possibilidade de atuação do Ministério Público Federal em primeiro grau. E tive a ideia de fazer uma consulta, uma provocação ao Procurador-Geral da República, para não levar apenas a minha opinião, procurei a opinião de um douto, de um respeitável acadêmico. Eu fazia pós-graduação na USP na ocasião, conversei com o professor Fábio Comparato, que se dispôs a oferecer um parecer. Ele me forneceu um parecer em que asseverava, a exemplo do que eu também pensava, que é perfeitamente possível e cabível e diria até mesmo necessária a atuação do Ministério Público Federal em primeiro grau na área eleitoral, sempre, naturalmente, onde houvesse membros do MPF com condições de atuar, onde houvesse PRs ou PRMs e houvesse disponibilidade de membros. Não é? Esse parecer encaminhei ao Procurador-Geral da República na época, Dr. Cláudio Fontenelle, junto com um arrazoado da minha parte, defendendo essa atuação e propondo que fosse feita uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, na transição de uma gestão para outra, o meu expediente perdeu-se na PGR, nada se fez naquela ocasião, abre-se nova janela de oportunidade. Se eu for Procurador-Geral da República, cuidarei disso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que já está, aliás, com a possibilidade de se debruçar sobre esse assunto. Mas eu entendo exatamente como eu estava dizendo, que nós podemos sim assumir essa função. Mas o problema não é só jurídico, o problema é mais político que jurídico. E nós temos que ter muita habilidade política ao abordar essa questão. Até mesmo para o Ministério Público do Estado não entregar a totalidade da função eleitoral sem termos a capacidade de desenvolver
esse trabalho em todo o Brasil. A minha experiência que eu tive no eleitoral, eu trabalhei 2 anos no TSE, processo do TSE, fui procurador regional eleitoral em Roraima e sei muito bem a dimensão dessa situação, o que ela abarca e o que nós necessitamos para resolvê-la. E volto a pontuar, o problema realmente é de ordem política. Juridicamente é fácil de nós solucionarmos. Obrigado, Fred. Vamos agora ao último bloco dessa rodada. Só abrindo para conferir. A importância hoje para o Ministério Público, as grandes corporações nacionais, a atuação do Ministério Público no CAD, saber, precisamos fazer uma avaliação se essas grandes corporações que foram decorrentes das prisões, elas implicaram em resultado positivo para o consumidor ou não. É uma questão. Outra questão grande que se apresenta é um movimento que começa na Europa e que chegou ao Brasil de forma impressionante, que é o problema dos refugiados. Nós começamos com os refugiados do Haiti, entrando pelo Acre, temos aqui também muitos bolivianos, até mesmo no estado de São Paulo, e hoje nós temos um problema seríssimo, que é o nosso vizinho Venezuela, onde já formou-se agora, oficialmente, estabeleceu-se um campo de refugiados para os venezuelanos em Roraima. Meu caro Mário, o que você pensou sobre esse tema como atuação do Ministério Público? Obrigado. Obrigado, Franklin, pela pergunta. Na minha apresentação inicial, ressaltei a importância do Ministério Público Federal seguir atuando com firmeza na Operação Lava Jato. E também destaquei, por outro lado, que nós temos que tornar também mais valorizada a atuação da tutela coletiva, da defesa dos direitos difusos e coletivos e também dos direitos humanos. A questão dos refugiados, em particular, foca a este último aspecto. Sabemos que, por conta de conflitos em países vizinhos do Brasil, já encontramos esse fenômeno, já estamos nos deparando com esse fenômeno, que é muito marcante na Europa, que é a chegada de ondas de pessoas fugindo de más condições de vida, eventualmente de perseguição política, trazendo os seus problemas para o país, criando situações que merecem atenção. É um problema, sobretudo, de direitos humanos. Nós temos a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão como órgão especialmente capacitado para agir nessas condições. Como Procurador-Geral da República, me preocuparei sim com essas questões, confiarei na atuação da PFDC, darei todos os meios necessários e digo mais, enfim, acrescentarei mais informações em seguida. Obrigado, Mário. Franklin, 1 minuto e meio de réplica. Eu chamei a atenção para essa questão porque é uma questão nova para nós, é uma questão nova no Brasil e é uma coisa inimaginável há alguns anos. E chamei a atenção exatamente porque venho pensando como seria a atuação do Ministério Público nessa interferência em relação ao respeito aos direitos humanos dos refugiados. E não é só questão de direitos humanos. Nós temos questões de saúde, nós temos questões de trabalho, nós temos várias questões que envolvem a necessidade desses refugiados, inclusive com proteção. Você veja que as nossas regiões, principalmente a região norte, a região em determinado período altamente chuvosa, hoje estão sendo abrigados em barracas. Como é que ficarão esses refugiados? Outra coisa, sei que o Ministério Público não teria nenhuma interferência nisso, mas uma interconexão com o Ministério das Relações Exteriores, neste momento e para essa circunstância, eu entendo que é fundamental essa aproximação com o Ministério das Relações Exteriores, até para trazer experiência de países que já lidam com isso há algum tempo, para saber como se trabalhar com isso no Brasil. Então, é um tema que me preocupa, que será tratado e eu pretendo até criar, vamos dizer, uma comissão especial para o acompanhamento dessas questões de direitos humanos, ou dentro da PFDC, ou de alguma outra forma, relativo aos refugiados. Obrigado. Mário, tréplica, 1 minuto. Acrescento que há outras situações de vulnerabilidade envolvendo estrangeiros,
em situação precária no país, como o trabalho escravo, por exemplo, aquele que foi submetido muitos bolivianos, inclusive aqui em São Paulo, sem contar trabalho escravo entre brasileiros em áreas rurais, Brasil afora. Tudo isso está a merecer atenção do Ministério Público Federal, seja através da PFDC, seja através da segunda Câmara, dos órgãos de persecução penal. Tema de direitos humanos, o Procurador-Geral tem que estar muito sensível a ele. Eu até cogito, se for Procurador-Geral, de ter um assessor em matéria de direitos humanos, não um assessor que pode ser eventualmente acumular com outra tarefa no âmbito do gabinete, sempre com a preocupação de onerar o mínimo as unidades em convocações, mas alguém que fique o tempo todo atento a essa questão. E acho que o Procurador-Geral da República pode e deve marcar posição sempre que acontecer algum fato mais trágico envolvendo direitos humanos, como as recentes atrocidades verificadas em Mato Grosso e outras situações, fazendo-se presente, inclusive, no local dos fatos. Obrigado. Vamos iniciar a próxima rodada. Nicolau pergunta. Mais uma rodada de perguntas. Vamos combinar duas rodadas. Já foi um inteiro. Você pergunta, Nicolau. Eitel responde. Nicolau pergunta, Eitel responde. Novamente, Você perguntou para Eitel também? Posso? Por favor. Meu querido Eitel, como é que você avalia e como você atuaria na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público? O Procurador-Geral é também o presidente do CNMP. Como você avalia essa posição? Qual seria a sua postura, a sua estratégia de atuação naquele fórum? O Conselho Nacional foi criado... Eitel, pode falar mais próximo do microfone, por favor. O Conselho Nacional foi criado para ser um órgão de controle dos Ministérios Públicos de Controle Administrativo. E tem exercido essa função, por vezes, devo dizer, com a sinceridade que me caracteriza, passando um pouco das suas atribuições. Eu fui o primeiro corregedor do Ministério Público Federal ao tempo da criação do Conselho Nacional. E naquela época, na gestão do colega Antônio Fernando, se estabeleceu que qualquer apuração por parte do Conselho Nacional seria feita se houvesse omissão do Conselho Superior do Ministério Público, da nossa corregedoria, e não haveria, vamos dizer assim, duas investigações simultâneas para apurar o mesmo fato. Lamentavelmente, isso ocorreu. E eu, se for Procurador-Geral da República, vou tentar evitar esse bis in idem, para que se possa assegurar, inclusive aos membros do Ministério Público Federal, que são acusados de alguma falta, o direito de se defenderem numa só instância. Criaram uma situação de avocatória que eu acho antipática. Se os nossos órgãos correcionais não funcionarem bem, os próprios corregedores poderão responder junto ao Conselho Nacional. O que não se justifica são duas atuações. Isso é um ponto dos que eu preciso dizer que modificarei se chegar a ser o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, com a liderança que o Procurador-Geral tem naquele órgão. Obrigado pela compreensão, Nicolau. Réplica, 1 minuto e meio. Também concordo, Eitel, que o Conselho Nacional do Ministério Público é um foro especialíssimo em termos de importância no âmbito do Ministério Público. E o Procurador-Geral da República, que preside o Conselho Nacional, tem que ter a exata dimensão da responsabilidade daquela instância de representação do Ministério Público como um todo. Aqui há 3 ex-conselheiros, pela ordem de antiguidade, Janice Ascari, eu, que a sucedi, e Mário, que me sucedeu no Conselho Nacional, e todos nós e todos os colegas que aqui se encontram e todos que estão nos ouvindo têm a ideia da importância estratégica que é o CNMP e da necessidade de o presidente do Conselho Nacional exercer um papel de liderança, que ali é a liderança não apenas do Conselho, do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público Brasileiro como um todo. Vejo com especial preocupação também, Eitel, como bem você
acabou por abordar, a questão do exercício dos poderes disciplinares do Conselho Nacional. Em dada medida, nós estamos observando uma superposição de atividades correcionais. E penso que, tal como concebido, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter e deverá ter uma atuação supletiva, subsidiária no que se refere à sua competência disciplinar. Essa superposição de atividades correcionais, por outro lado, também tem causado vários problemas para os colegas do Ministério Público como um todo, que se vê a todo momento tendo que responder, tendo que se posicionar em face de correções que se realizam concomitantemente. Muito obrigado. Eitel, 1 minuto. Nós temos, então, pensamento semelhante a respeito daquele importante órgão de controle administrativo e financeiro. Então, não tem muito o que eu dizer nessa réplica. E também eu iria tentar impor uma fiscalização maior em determinados aspectos. Eu não vou detalhá-los aqui porque o tempo é curto, mas que eu acho que poderia ser feito não só a nível do Ministério Público Federal, mas em todos os Ministérios Públicos, dentro da realidade da crise econômica que o Brasil vivencia nos dias de hoje. Na réplica, por último, então, assinala o Robalins que não tem réplica. Porque você que fez a pergunta, Nicolau. Então ele termina por isso. Não por isso. Raquel, queria ouvir sua opinião sobre o seguinte tema. A iniciativa legislativa do Procurador-Geral da República para matérias relativas à lei orgânica do MPU tem caráter exclusivo ou seria concorrente com a do Presidente da República? Na sua opinião. Prezado colega, mandou esse tema uma interpretação restritiva que realça uma importante diretriz que surge com a Constituição de 88, que é a diretriz da autonomia da nossa instituição. E me parece que, para assegurá-la de modo adequado, é necessário entender que, para preservar a estrutura, as prerrogativas, as atribuições, os poderes e as garantias disciplinadas na Lei Complementar 75, a iniciativa legislativa no que toca a esta própria lei, a matéria típica dela é do Procurador-Geral da República. E é por essa razão e não outra que, ao longo dos anos, os Procuradores-Gerais da República têm sido bastante parcimoniosos quanto à possibilidade de inaugurarem ou reinaugurarem o processo legislativo naquilo que, como consta de sua pergunta, diz respeito ao Estatuto Jurídico do MPU, ou seja, a Lei Orgânica do MPU. Por mais que reconheçamos, em razão do exercício da prática das nossas instituições, das nossas atribuições ao longo dessas 2 décadas, nós temos visto a necessidade de preservar este Estatuto